Existe uma coisa que eu odeio que ninguém fale sobre o crescimento. Ninguém fala que melhorar parece piorar. Ninguém fala que quando você começa a se curar, você fica mais sensível. Que quando você começa a mudar a sua mente, os pensamentos antigos começam a gritar mais alto. Que quando você começa a buscar paz, primeiro o caos te encontra. E se você não entende isso, você acha que está falhando, mas talvez você esteja só crescendo. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana e eu espero que a minha jornada contribua com a sua. No meu primeiro vídeo, eu falei sobre como as palavras moldam a nossa identidade. Como muitas vezes a gente vive baseado em coisas que a gente ouviu lá atrás e nunca questionou. Eu falei sobre como crenças silenciosas acabam dirigindo nossas decisões, nossos medos e até os nossos resultados. Mas existe uma parte desse processo que ninguém explica. O que acontece depois que você decide mudar? Porque decidir mudar é inspirador, mas sustentar a mudança é desafiador. E é sobre essa parte invisível do crescimento que eu quero falar hoje. Eu falei sobre como crenças silenciosas acabam dirigindo as nossas decisões, os nossos medos e até os nossos resultados. E com isso, é comum que muitas pessoas comecem a refletir, comecem a questionar e perceber os seus padrões. Quando você muda, você começa a perceber as suas falhas com mais clareza. E isso automaticamente dá a sensação de que tudo está piorando. Mas talvez você não esteja piorando, você só esteja enxergando. Existe uma diferença enorme entre estar mal e estar enxergando o que precisa ser mudado. E aqui entra algo muito importante: a nossa dificuldade em aceitar o erro. A gente acreditou que evoluir significa acertar sempre, que amadurecer significa não tropeçar, que se você caiu é porque você não aprendeu, que se você errou é porque você falhou. Mas pensa comigo, quando você vai aprender a andar, quando criancinha, você primeiro cai. Quando começa a treinar, você primeiro se sente fraco antes de ficar forte. Quando você vai aprender algo novo, você primeiro se sente incapaz antes de se sentir competente. Então, por que a gente exige que a evolução emocional seja diferente? Existe uma beleza oculta no erro, porque o erro revela o que está inconsciente. Muita gente decide mudar, mas tropeça no meio do caminho. E eu vivi isso. Teve momentos que eu achei que tinha superado algo, mas acabei reagindo de um jeito que me frustrou. E naquele momento eu pensei, eu não evolui nada. Às vezes, a gente comete o mesmo erro várias e várias vezes, porque quando você vai tentar mudar um padrão que você vem estabelecendo de anos e anos, ele não vai mudar do dia para a noite. Não é se tornar consciente e plim, tudo resolvido. Você vai continuar errando e tropeçando, porém com consciência. E quando você tem consciência do seu erro, você vai ajustando ele várias e várias vezes, até que o novo padrão se instale e você finalmente vence a sua luta. Mas lembre-se, isso é sempre no longo prazo. Mas depois eu entendi. Eu só consegui perceber porque eu já tinha evoluído. Antes, eu nem teria consciência da minha reação. Eu teria repetido o padrão sem questionar. O erro não mostrou que eu não cresci. O erro mostrou ainda existe algo para ser curado. E se aquela situação nunca tivesse acontecido, talvez eu nunca teria olhado para essa parte de mim. Às vezes, o que a gente chama de fracasso é só a consciência chegando. E a consciência não é retrocesso, ela é o início da sua transformação. Agora, eu quero te explicar algo muito importante, que pode mudar a forma como você enxerga esse processo. O nosso cérebro não foi projetado para fazer a gente feliz. Ele foi projetado para nos manter vivos. E tudo que você já viveu até hoje, todos os seus padrões emocionais, todas as suas reações, todos os seus comportamentos, foi registrado pelo seu cérebro como isso funcionou, isso é seguro, mesmo que esses padrões tenham sido desconfortáveis. Para o cérebro, o critério principal é: você sobreviveu? Se sim, ele entende isso como eficaz. Agora, pensa no que acontece quando você decide mudar. Quando você começa a reagir diferente, a pensar diferente, a se comportar diferente, quando você sai do piloto automático. Você está criando novas conexões neurais. Isso se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e criar novas conexões. Só que existe um detalhe: o nosso cérebro ama o previsível.
Ele economiza energia repetindo padrões já conhecidos. Criar um novo padrão exige esforço, energia, adaptação. E qualquer coisa nova no começo é interpretada pelo cérebro como uma ameaça. E quando algo parece ameaça, o sistema de alerta do cérebro é ativado. Então, o que acontece? Ele tenta te trazer de volta para o que é familiar, para o que é conhecido, para o que já é testado, mesmo que o conhecido seja limitante. Por isso, quando você começa um processo de transformação, é comum que pensamentos antigos voltem, inseguranças reapareçam, comportamentos automáticos tendem a se repetir, emoções intensas voltam à tona. Não porque você está regredindo, mas porque o seu cérebro está tentando te proteger do desconhecido. O antigo é confortável, o novo é incerto. E para o cérebro, incerteza é perigo. E agora vem a parte mais importante. Se você entende isso, você para de se assustar com o processo. Você percebe que essa resistência interna não é sabotagem, é adaptação. E adaptação leva tempo. O desconforto não é sinal de fracasso, é sinal que o cérebro está construindo um novo caminho. E é exatamente aqui que entra uma palavra que talvez você já tenha ouvido, mas não tenha entendido completamente: a catarse. Catarse é o nome do processo em que as suas emoções antigas, padrões reprimidos, memórias não resolvidas e partes suas que estavam adormecidas sobem à superfície para serem vistas, sentidas e reorganizadas. Não é drama, não é fraqueza, não é exagero. Quando você decide mudar, você não está só criando novos pensamentos. Você está mexendo em toda a sua estrutura de identidade. E identidade não se altera sem atrito. E a catarse é esse atrito. É quando o antigo começa a se desfazer e o novo ainda não está totalmente firme. É o meio da ponte. Você já não é mais quem você era, mas também ainda não se sente quem você quer ser. E isso é desconfortável, porque o que estava escondido precisa ser revelado para ser ressignificado. Você não cura o que você não vê, você não transforma o que você não acessa. Então, quando emoções vêm à tona, quando memórias incomodam, quando você percebe padrões que antes passavam despercebidos, isso não é retrocesso, é a catarse. É o seu sistema interno inteiro se reorganizando para sustentar a sua nova versão. E deixa eu te falar algo muito importante. A catarse quase sempre vem antes do próximo nível. Porque você não sobe de nível carregando as mesmas crenças, os mesmos medos, a mesma identidade. Algo precisa morrer simbologicamente para que o novo nasça. Agora eu quero que você pense uma coisa comigo. Quando você começa a treinar, primeiro você sente dores musculares antes de se sentir mais forte. Quando começa a organizar uma casa toda bagunçada, primeiro parece que ficou mais bagunçada ainda, porque você teve que tirar tudo do lugar. A transformação nunca começa organizada. Ela começa revelando tudo o que estava escondido. E talvez essa fase que você está vivendo não seja o fim, seja o meio. Talvez você não esteja perdido, só esteja atravessando. Talvez você não esteja piorando, só esteja limpando. E se você está se sentindo cansado, inseguro, questionando tudo, talvez você só esteja no meio de uma catarse. E o meio do processo sempre parece mais confuso do que o começo, porque no começo existe motivação, no final existe clareza, mas no meio existe confronto. E poucas pessoas falam sobre o meio. É por isso que muita gente desiste, porque acha que a dificuldade é um sinal para parar, quando na verdade é um sinal de que está funcionando. Então, se você precisava ouvir isso hoje, que desconforto não significa fracasso, que a repetição não significa incapacidade e o caos não significa que você está quebrado, pode significar que você está evoluindo. Pode significar que você está atravessando a catarse. E pode significar que uma nova versão sua está sendo construída, com paciência, com consciência e no tempo certo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez esteja no meio desse processo também. E se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui para vocês entenderem de onde tudo isso começou. Porque crescer não é sobre nunca mais cair, é sobre cair consciente, levantar diferente e continuar. Um beijo e até o próximo vídeo.